Hello, everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you? So, we are going to start this class. We are going to talk about places in the city. So, we have this beautiful picture here. Tell me, where do you think it is? It's in Belo Horizonte. Here we have the Liberty Square, ou melhor, a Praça da Liberdade. We have some pictures here of places too. We have museum, hospital, school, shop, park, and supermarket. And that's what we are going to see in this class. So, first, we have here the Liberty Square, ou a Praça da Liberdade, in Belo Horizonte. And can you tell me, what do you see here in this picture? We have a lot of buildings, right? We have cars, we have buses, we have museums, we have a park, we have nature. Yes? We have bars. Yes? We have people. We have a lot of things here in Belo Horizonte. Can you say another thing that we have in Liberty Square? In Liberty Square, we have also very important things in Minas Gerais. For example, the museums, o Espaço do Conhecimento da UFMG, ou o CCBB também. They are very important museums in Belo Horizonte, okay? We have here other words, for example, public transportation, transporte público, okay? Library. What is the difference between a library and a bookstore? A bookstore é uma loja de livros, seria uma livraria aqui no Brasil. Agora, library é biblioteca, aquela biblioteca pública. We have here a biblioteca pública de Minas Gerais on Liberty Square too. Okay? We have bus stop, we have cinema, we have theater, teatro. Pay attention to the pronunciation of cinema. Okay? We say cinema. And we have bakeries too. Bakery, padaria. Okay? Very good, guys. So we are going to start this class by looking at this dialogue here. We have Lucas and Robert. They are in New York City. I'm going to play the audio for you. I want you to read and listen to their conversation and answer three questions. Where is Lucas from? Where is Robert from? And what does Lucas want to do on Saturday? Okay? So I'm going to play the audio for you. Just a second. B. I'm here in New York City for a week, and then I go home to Paris on Sunday. So you don't have a lot of time to see my great city. No, I don't. There's no free time this week. It's work, work, work. But I have some time on Saturday. Okay. There are a lot of places to see and things to do on the weekend. Where is your hotel? It's near Central Park. No way! Central Park is great. There are some interesting museums near the park. Oh, and there's a zoo in the park. Cool. What about places to eat? There's no restaurant in my hotel. For breakfast, there's a nice cafe near here, and there are a lot of great restaurants in this neighborhood too. Great. Do you know some good stores? I don't have a lot of free time, but Oh, yeah, there are a lot of great stores in New York. So, no museum, no park, no zoo, just shopping? yes. Okay, guys. So, where is Lucas from? Lucas is from Paris. And what about Robert? Robert is from New York City. So, New York City is a big city. It's like São Paulo here in Brazil or Belo Horizonte, mas no caso de New York, São Paulo é a que mais se equipara em tamanho, ok? Now, guys, what does Lucas want to do on Saturday?
He wants to go shopping, ok? Então, ele não quer ir ao shopping. Ele não quer ir ao shopping, a construção do shopping, né? Porque em inglês a gente tem duas palavrinhas. Mall, M-A-L-L, that is shopping em português. Então, aquela construção que a gente tem cheia de lojas, aquele prédio cheio de lojas, in English we say mall. Agora, go shopping é ir às compras, ok? Shop é loja. Então, go shopping, ir às compras, ok, guys? Now, another question for you. We have two sentences here. Sentence 1. Lucas has a lot of time in New York City. Sentence 2. There is no restaurant in the hotel. Which of those sentences is false? Yes, number 1. Lucas has not a lot of... I'm sorry, guys. Lucas doesn't have a lot of free time in New York City, okay? Because he just... Here just seeing the city and the places in the city. He have to go home. Ele diz aqui, ó. I go home to Paris on Sunday. Então, ele tem um dia para conhecer a cidade, ok? Let's go here. So, we have a vocabulary activity here. We have some places in the city. I'm going to say the words and please repeat after me. So, bookstore or library, okay? Hospital or hospital, movie theater or cinema, restaurant, supermarket, cafe, hotel, museum, school, zoo, college, mall, park, and store. Ok? So we have café. Café é como se fosse um Starbucks, aquelas lojas que vendem café. As lojas vendem coffee. Coffee é a bebida. We drink coffee and we go to the café to drink coffee, okay? So tell me here on the comments or send me an email. Tell me which places and cities do you like? I like movie theaters and cinema, zoos, and cafes too. What about you? What do you like? Now, guys, we go to an explanation about something really important in English. Vou falar em português essa parte porque é uma explicação mais profunda para a gente ter o entendimento mais claro aqui, tá bom? So, para a gente falar, por exemplo, tem muitos bares em Belo Horizonte ou tem alguns museus em Belo Horizonte. Esse tem é um tem de existência, né? Existe. Há alguns museus na cidade, existe alguns museus na cidade. Como que a gente fala isso em inglês, né? Que a gente está aqui descrevendo cidade, como que a gente fala? A gente tem o there is e o there are. Então, o there is, a gente tem aqui nessa primeira coluna, né? Na segunda linha, there is a cat on the bed. Então, o there is a gente vai usar quando a gente tiver uma coisa, a gente estiver apontando para uma coisa. Por exemplo, there is a cat on the bed. Tem um gato. A cat, um gato na cama. Então, o there is a gente vai usar com singular nouns. Então, substantivos singulares, né? Que só tem um, apenas um. There is a girl on the photo. There is a tree in the front yard. Tem uma árvore no jardim da frente. Tem uma garota. There is a girl in the photo. Na foto. Okay? So, we are going to use this structure. There is mais a ou an, ok? Aquele que a gente viu, aquele artigo de um ou uma, que é indefinido. O noun no singular. Preposition plus the plus noun. O que a gente tem aqui? There is a cat on the bed. Por quê? Quando a gente tem o there is é acompanhado da partícula there, que é um sujeito nulo, né? E o is significa tem.
Depois do is, que é o verbo to be, a gente vai colocar o artigo a ou an, vai depender da palavra que vem depois. Se a palavra começa com som de consoante, a gente vai começar com a, vai colocar a. Se a palavra começa com som de vogal, a gente vai colocar an, ou melhor, an, ok? Então, por exemplo, there is a cat, tem um gato, tem um gato. Or there is an orange, tem uma laranja. Agora, depois das preposições on, porque quando a gente fala on, a gente quer dizer na superfície, né? Na superfície da cama. On the bed, né? Tem um gato na cama, na superfície da cama, em cima da cama. Então, on the bed. Depois das preposições, a gente vai usar o the, tá bom? Por exemplo, there is a clock on the nightstand. Tem um relógio na escrivaninha, na cômoda, ok? E aqui, there is an orange in the bowl. Tem uma laranja na vasilha. Beleza, gente? Agora, para plural, a gente vai ter o there are. E o there are, a gente vai adicionar um quantifier mais o substantivo no plural. Plural, ou seja, mais de um, dois ou mais, tá bom? Então, por exemplo, there are apples in the fridge. Tem maçãs na geladeira. There are apples. Outro exemplo, there are 2 pillows on the bed. There are 2 pillows. Tem 2 travesseiros na cama. Então, aqui a gente tem uma quantidade exata, 2. Embaixo, there are many people at the gym. Tem muitas pessoas na academia. There are many people in the gym. Many significa muito, tá bom? Ou muitas. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, there are some museums in the city. O que o some significa? Significa alguns. Tem alguns museus na cidade. Diferente de there are a lot of bars em Belo Horizonte. A lot of, muitos, está pipocando. There are a lot of bars em Belo Horizonte, ok? A gente tem aqui uma variação do there is. Por exemplo, there is no holiday this week. Não tem feriado essa semana. There is no holiday, ok? Então, quando a gente quer falar que não tem alguma coisa, no singular, a gente vai usar there is no holiday this week, ok? A gente pode usar no plural também. Por exemplo, there are no holidays this week. Não tem feriados, não há feriados, né? Nessa semana. Tá? Então, se a gente usa plural, a gente usa there are. Se é singular, a gente usa there is. Ok? E quando a gente tem plural, que a gente vai usar o there are, a gente pode usar quantifiers. Quantifiers são palavras como números, porque vão dar pra gente a quantidade. Então, por exemplo, two, agora many, some and a lot of. A lot of, muitos, some, alguns, many, muitos, two, 3, 4, 5, os números que são quantidades exatas, ok? Mais um exemplo aqui. There are some museums near the square. Tem alguns museus perto da praça, ok? Near é perto. É diferente de next to. Quando a gente tem alguma coisa que é next to, é como se elas estivessem uma do lado da outra. Next to. They are next to each other. Agora, quando a gente tem near, elas estão perto. Não necessariamente do lado, mas estão ali nas proximidades, ok? Near, perto. Perto da praça. Near the square. So, here we have the same explanation. A gente tem a mesma explicação que eu dei para vocês. Então, por exemplo, there is a restaurant near the hotel. Just one restaurant near the hotel. There is no shower in the bathroom. Não tem chuveiro no banheiro. There is no, zero. And here, when we have plural, 2 plus more things. For example, there are no stores in our street. There are no. Então, não tem lojas na nossa rua. There are 3 bedrooms in the house. So, 3 bedrooms é um número exato. There are some chairs in the kitchen. Tem algumas cadeiras na cozinha. A small number é pouco, né? Some chairs. Algumas cadeiras. E there are a lot of apps on my phone. Então tem muitos apps on my phone. It's a big number, ok? Here we have the shortened form, a forma contraída, né? Contracted form
of there is, que ao invés de ser there is, a gente vai ter there's. A gente escreve dessa forma aqui. There's a dog in the park. Tem um cachorro no parque. A gente não contrai o there are, tá bom? Então, não é possível a gente fazer essa frase aqui de baixo nessa construção. A gente tem que escrever sempre there are completinho, tá? Agora o there is, a gente pode sim fazer there's, ok? Now it's time for you to practice because practice makes progress. What do you have to do? We have to circle the correct words to complete the sentences. So, for example, number 1, there is or there are a lot of stores in the mall. Então, se a gente tem o a lot of, a gente já sabe que é there are. Mas para a gente ter certeza mesmo, a gente vê aqui, ó, stores, lojas, tá no plural. Então, vai ser o there are. So, there are a lot of stores in the mall. Now, it's up to you. You can practice. Pause the video and let's check your answers. Okay, guys, so here is the answers. Here are the answers we have here for number 2. There's a supermarket near the college. Tem um supermercado perto da universidade, do colégio, alright? Number 3, there are some good cafes on Boston Road. Por que é some e não a? Porque tá no plural. Se tá no plural, a gente não usa a ou a n. A gente viu isso algumas aulas atrás, vocês lembram? Então, temos os substantivos, os nouns no plural, não precisamos usar o a ou o am. A gente pode usar some para falar alguns, né? There are some good cafes. Tem alguns bons cafés, boas cafeterias, né? Number 4, there is a big hospital in the city. Por que não é a lot of? Porque o big hospital tá no singular, é somente um. Se fossem there are a lot of big hospitals in the city. Então seria tem muitos hospitais grandes na cidade. Mas no caso, só tem um. Então, there is, no singular, a big hospital in the city. Ok? Number 5, there are a lot of stores, so it's great for shopping. Nesse caso, gramaticalmente, a gente poderia ter os dois. There are a lot of stores ou there are no stores. Só que vai ser o a lot of, por quê? Coerência. So, it's great for shopping. Se é ótimo para fazer compras, tem muitas lojas, certo? Ok. Number 6, in my city, there are no zoos. Ok? Por que não é a? Porque está no plural. Para ser o a gente teria que ter uma frase, por exemplo, in my city there is no zoos or there is a zoo. Sorry, guys. Sorry. Let's repeat. To be true, it have to be there are no zoos, right? Or there are zoos. Então tem. E se fosse para ser usando o a gente teria que ter tudo isso aqui no singular. Então, por exemplo, in my city there is a zoo. Na minha cidade tem um zoológico, ok? Now, let's write something. Please write here on the comments or send me an email and write sentences about our city or another city that you like. Escreva sentenças sobre lugares que você gosta ou sobre a nossa cidade usando there is, there are, a, an, some, a lot of, and no. So here we have some starters, algumas maneiras de começar. O que tem na sua cidade? There is, for example, a big museum. Okay? There is no a big hospital. Okay, so up to you. Send me here on the email or on the comments below. Okay? Now, guys, we go to the second part of the class. We're going to talk about nature. So I'm going to read the images and the captions here, and please repeat after me. We have snow, we have mountains, we have river. Então, snow, neve, mountains, montanhas, montes, river, rio. We have island. Be careful with this word. It's not Iceland, it's
island, okay? Island. We have beach. We say this word smiling. A gente diz beach, sorrindo. Beach. We have ocean. We have grass. We have plants. And we have flower. Okay? We have forest. Floresta. We have lake. Lago, lagoa. Tree. Árvore. Tree. Ok? Hill. Montanha. Qual que é a diferença de hill para mountain? Geralmente as mountains vão ser maiores, mais altas do que as hills, for example. Okay? And we have desert. Deserto. Okay? So tell me here, right here below, which words describe water? Tell me. Quais dessas palavras descrevem água? We have here, guys, a text or a game for you. So I want you to pause the video and read this text first. So can you tell me, what is this text about? It's about nature, right? It's a quiz. We have some points here, for example, from 45 to 60 points. We have the result that nature is everywhere. Okay? So, can you tell me what is a good title for this text here? What is your favorite city? Are you close to nature or do you like nature? 1, 2, or 3? Are you close to nature, right? O quão perto? Are you close? Na verdade, você está perto da natureza? Então, se vocês quiserem, por favor, façam esse teste, marquem aqui. Por exemplo, in your neighborhood, there is a lot of grass. A, B, in your neighborhood, or in your city, or 1 to 3 hours from your city, or not near your city. Ok? Não perto da sua cidade, ok? Qual que é a realidade de vocês? Por exemplo, para mim, no meu bairro, in my neighborhood, there is a lot of grass. So, A. Here, for example, there are a lot of flowers. In my city, in my neighborhood, there is no flowers here. Okay, so there are no flowers in my neighborhood. I'm sorry, guys. There are no flowers in my neighborhood. So for me, it's letter B. Oh, number 3 now. There are some trees. Tem algumas árvores. Yes, there is a tree in my house. And there are a lot of trees in my neighborhood. So, letter A. Number 4, there is a river. There is no river in my neighborhood, but there is a river in my city. So, letter B. Now, it's your turn. Take this test and write your result here on the comments or on the email. Send your results for me on the email, okay? Guys, we have other thing here to study. Eu vou explicar em português for you. It's because in English, em inglês, a maioria dos nouns, dos substantivos, tem forma no singular, né? Quando a gente tem somente uma coisa, e formas no plural, quando a gente tem duas ou mais. Por exemplo, plant, planta, singular, plants, plantas. Plantas, no caso, né? E a gente tem, por exemplo, a girl and girls, garota e garotas. Então a gente tem uma adição de S para fazer a forma no plural. É o que acontece com a maioria dos nomes em inglês. Mas a gente tem o que a gente chama de non-count nouns. São nomes que a gente não consegue contar, porque eles não têm forma no singular e no plural. Eles têm somente uma forma. Um exemplo disso é grass, grama. Ok? Outro exemplo, nature. Não existe natures. A gente só tem nature em inglês. Então, quando a gente tem esses non-count nouns, a gente vai usar o there is com os quantifiers no, de 0, some, alguns, e a lot of, de muitos. A gente não vai usar a ou a an. A gente vai usar a number.
E a gente também não vai usar a number. Por quê? Eles não podem ser contados. Então, se eles não podem ser contados, a gente não pode colocar números exatos, certo? Então, a gente vai usar somente o no, some e a lot of, com o there is, tá? Então, por exemplo, there is no grass. Não tem grama. There is some grass. Tem alguma grama. E there is a lot of grass. Tem muita grama, ok? So, I want you to practice here. Take a look at the examples. Dê uma olhada nos exemplos, por exemplo, com there are, aí a gente usa no, some, a lot of ou um número. Por exemplo, there are no plants, there are a lot of plants, there are some plants, and there are two plants. It can be two trees or one tree and one flower, okay? Now, do here, guys, this exercise. We have to complete the sentences with the correct form of the nouns in parentheses. So, for example, number 1. There are no trees in my neighborhood. A gente vai pôr trees com S porque a gente tem o there are. Então, não tem árvores no meu bairro, ok? Now, it's your turn. Do for number 2 to number 6. And pause the video and we are going to check your answers. Here are the answers, guys. I hope you got it correctly. We have, for number 2, there is an ocean 3 hours from my city. Tem um oceano 3 horas da minha cidade, né? An ocean. An, because it's singular. Number 3, there is a lot of nature in the city. There is a lot of nature. Tem muita natureza. There is a lot of, ok? Tem muita natureza nessa cidade. Por que a gente usa o there is e nature here com a lot of? Porque nature é não count nouns. E com nomes não contáveis, a gente vai usar com no, some, and a lot of, ok? E a gente não adiciona o S. Então, there is a lot of nature. Tem muita natureza nessa cidade. Number 4, there are some restaurants in my street. Então, tem alguns, ok? Restaurants no plural, porque there are. Number 5, there is no grass near my house. Então, there is no grass. The grass is a noun count noun, ou melhor, um nome incontável. A gente não consegue contar gramas, da mesma forma que a gente não consegue contar natureza, né? Então, a gente vai usar o there is no. Voltando aqui no nosso quadrinho, a gente vai usar o there is com no, some e a lot of para os nomes incontáveis. And finally, number 6. There are a lot of hotels in my city. Tem muitos hotéis na minha cidade, ok? There are a lot of. Now, write here on the comments or send me an email. Choose a city in our country. Escolha uma cidade no nosso país ou em outro país que você já foi. Pense sobre a natureza lá e descreva. What do we have? Try to use the there is, there are. Tente usar também os plurais. Então, por exemplo, there are some, there is no, ou there are a lot of, there are no, ok? There are 3. Tentem usar essa estrutura para a gente praticar o que a gente aprendeu na aula de hoje, ok, guys? So, if you have any questions, please let me know here in the comments or send me a message on my email. See you, guys. Thank you.